Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a uma nova edição do Angra em Revista e comigo está Alô Menezes, Presidente. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito boa tarde, Presidente, desde já agradecer a sua disponibilidade. Muito obrigado. Presidente, vamos começar por falar de proteção civil e talvez possamos recordar aqui a atividade sísmica que anda por aí, quem sabe, mas também, já agora, se me permite, o reforço aqui com a nova viatura também, que era preciso. Nós continuamos a investir na proteção civil porque, enfim, é uma das responsabilidades mais impactantes dos municípios. Na verdade, a garantia da segurança das pessoas e bens é uma das questões que deve estar sempre entre as prioridades das câmaras. No nosso caso, ao longo destes últimos anos, temos vindo a investir na criação de um sistema que permita dar uma resposta adequada em caso de acontecer qualquer coisa. Claro que isto também foi, em boa parte, resultado da crise sísmica, que já lá vai 3 anos. Exato. Que anda aqui em torno de nós, umas vezes mais intensa, outras vezes menos, mas a verdade é que as coisas ainda continuam com uma atividade relativamente fora do normal, o que justifica que o vulcão de Santa Bárbara se mantenha em alerta V2 e esta zona fissural aqui por cima, ou seja, esta zona que vai ali em torno da Lagoa do Negro até o Golfo, continua em V1. Portanto, nós continuamos com uma atividade fora do comum e por causa disso também temos que nos manter alerta e manter o investimento em matéria de proteção civil. Foi feito um investimento grande em viaturas, uma ambulância nova para os bombeiros, viaturas de comando e controle para termos a certeza que temos condições para rapidamente chegarmos aos locais e termos as comunicações necessárias para podermos coordenar alguma intervenção que seja preciso fazer. E também na parte da divulgação também se tem vindo a fazer alguns folhetos, algumas coisas, tem-se vindo a trabalhar no sentido de dar a conhecer às pessoas o que é que acontece e como é que as coisas funcionam e de alguma maneira passarmos para além daqueles medos irracionais que às vezes acontecem e percebermos o que é um sismo, o que é um vulcão, o que é que estas coisas são e tentarmos passar o máximo de conhecimento científico com fundamento para a nossa população, de maneira que nós possamos entender o que está a acontecer. Nesta semana está a acontecer a 12ª erupção na Islândia e basta ver como as pessoas lá estão a lidar com calma e serenidade com uma situação que é relativamente normal. Até para quem tentam vive, contornar o vulcão de forma que não destrua algumas vilas. Exatamente, tentam resolver, obviamente com as limitações que a força da natureza tem, aquilo que é preciso. Nós aqui também temos que caminhar nesse sentido. Nós vivemos num território que tem estas características geológicas e por isso temos que aprender a conviver com ele e particularmente temos que o entender. E é importante entendermos a nossa paisagem, a nossa geologia e percebermos o que é que cada uma daquelas palavras que são usadas nos comunicados significa, e tem sido esse o objetivo. Do ponto de vista do investimento, pois vamos com certeza ter que continuar a fazê-lo, porque é preciso reforçar a proteção civil, e quando digo reforçar a proteção civil não é apenas o serviço municipal, nem o serviço das juntas de freguesia, são também as entidades que são parceiras, a PSP, a GNR e os bombeiros, e em particular os bombeiros, que são a força essencial nestas circunstâncias e manter também uma via de comunicação aberta e uma colaboração estreita com os militares, que são uma outra segunda linha de intervenção em caso de necessidade. Portanto, este trabalho tem que continuar a ser feito e é importante que ele continue assim. Aliás, com a Praia de Vitória vai ter agora no horizonte muito próximo um exercício de proteção civil de alguma dimensão, que a Angra também vai assistir e vai participar, de maneira que nós todos estejamos preparados para dar uma resposta adequada caso aconteça qualquer coisa menos boa. Presidente, nunca é demais relembrar, e apesar de as coisas estarem relativamente mais calmas, de hoje para amanhã poderá acontecer alguma coisa, e nunca é demais relembrar que há que ter à mão aquele kit de emergência. Bom, não é? Que é essencial. Além do kit de emergência, há que ter, o que é mais importante em kit de emergência, há que ter um planeamento feito. Não é quando acontecem as coisas que nós vamos estar a pensar naquele momento, de mãos à cabeça, quem é que vai buscar as crianças, quem é que vai tratar do avô ou da avó que está sozinho em casa, quem é que olha pelo vizinho que não tem condições de mobilidade. Ou seja, é importante que as pessoas
pensem nestas coisas e que tenham na sua família um planeamento feito. Se acontecer qualquer coisa, cada membro da família sabe para onde se dirigir, o que fazer, e não ficarmos todos no meio da confusão depois a tentar decidir o que fazer, até porque há uma forte probabilidade nessa altura não haver telecomunicações e, portanto, aquela chamadinha de telemóvel que nós gostaríamos de fazer não pode existir. E, portanto, é importante que cada um saiba o que fazer, e isto resolve-se nos tempos de sossego, quando nós temos tempo no fim de semana em casa, em família, falar nestas coisas e tomar um conjunto de decisões, dizendo, olha, o pai faz isto, a mãe faz aquilo, os filhos vão para ali, o outro vai para acolá, ou seja, as pessoas perceberem o que devem fazer, mesmo que não possam, na altura, falar umas com as outras. Presidente, eu estive ausente, o Presidente fez o programa aqui sem mim na última vez, e eu tinha um tema aqui pendente que tem a ver com touradas e festas populares de freguesia. O que tem dado que falar nos últimos tempos e não pelas melhores razões. Por outros motivos, não os quais que eu quero integrar aqui no nosso programa, que tem a ver, obviamente, com a proteção civil, que é a despreocupação que ainda se vê em algumas pessoas, por exemplo, nos estacionamentos mal feitos, lugares onde possivelmente não passará uma ambulância em caso de acontecer alguma coisa, ou os bombeiros, ou até a viatura da proteção civil, sabe-se lá. Ainda se nota muito nestes casos, e obviamente que eu referi as touradas e as festas, mas existem outros momentos, obviamente, em que as pessoas estacionam de qualquer maneira e não percebem que por ali poderá bloquear um acesso ou algo. Bom, em caso de acontecer alguma coisa. Nós temos uma péssima tradição de mau estacionamento durante eventos, sejam as festas, sejam as touradas, seja o que for. Nós achamos que quando há um evento, isso nos permite estacionar o carro em qualquer lugar, mesmo nos lugares que podem ser altamente prejudiciais no caso de acontecer qualquer coisa. Durante as São Joaninas, destes últimos 2 anos, nós tivemos uma atitude muito disciplinadora, as pessoas notaram, e houve para aí algumas queixas sobre isto, em que se garantiu que os canais de emergência estavam livres. Isso implicou fazer alguns reboques de algumas viaturas, que deixaram os seus proprietários muito aborrecidos, e a aplicação de algumas coimas que também não agradaram às pessoas. Mas a verdade é que isto tem que ser feito, e é importante que se faça. Não custa nada, quando nós vamos a uma festa qualquer, seja uma tourada, seja outra coisa qualquer, procurarmos um lugar que nós tenhamos a certeza que o carro parado ali não é um obstáculo para quem quer que seja. Isso é muito importante, porque nós nunca sabemos se durante aquele evento vamos ter que evacuar pessoas, se vai acontecer algum acidente que é preciso viaturas de socorro passarem ali, e não é quando as coisas acontecem que vamos andar a correr pela tourada fora à procura do dono do carro tal ou da viatura que está no lugar tal, que às vezes nem sequer à primeira vista sabemos quem é nem onde é que está. Nós não podemos continuar com esta selvageria, porque é mesmo selvageria no estacionamento. E às vezes é uma questão de poucos metros, sim, é só estacionar um bocadinho mais à frente ou mais atrás. Até porque é daquelas coisas não nos faz mal nenhum. Andar mais 100 ou 200 ou 300 metros a pé só nos faz bem à saúde. Alguns já correm à frente. Exatamente. E só nos faz bem à saúde. Não faz sentido ir para o carro em cima da tourada e a seguir andar a correr à frente do touro. Quer dizer, paremos o carro a uma distância razoável, façamos um bocadinho de exercício, mas temos que garantir que no caso de acontecer qualquer coisa, a nossa viatura não vai ser um obstáculo ao socorro que pode ser necessário. Isso é um aspecto muito importante. A verdade é que as coisas correram muito bem nas São Joaninas, e eu espero que aquilo que acontecer nas São Joaninas, de alguma maneira, vai influenciando o nosso comportamento noutros lugares, noutros eventos. Nós estamos habituados a chegar junto a uma tourada e ver os carros nas posições mais estranhas. Não custa nada estacionar como deve ser. Não custa nada andar mais umas centenas de metros, só nos faz bem à saúde. Exato, quer seja em touradas ou festas populares, onde normalmente as pessoas até comem um bocadinho mais e uma caminhada não lhes faz, exatamente, não lhes faz mal nenhum. Ajuda a digerir a bifana. Obviamente que só estamos aqui a alertar para a questão de proteção civil e queremos é que as pessoas aproveitem, obviamente, as nossas touradas. Obviamente, nós queremos que as festas tenham o máximo de sucesso, mas o sucesso das festas também passa pela garantia da segurança de quem nelas participa, ou de quem mora naquela zona, ou de quem, por uma razão qualquer, tem que atravessar aquela zona a caminho de outro lugar qualquer. Portanto, é importante garantir que se estaciona como deve ser, e é importante perceber que nós podemos estar no melhor dos dias, na melhor das festas, e de repente acontecer qualquer coisa em que é preciso uma intervenção de veículos de socorro imediata. Exato. Presidente, mudando aqui drasticamente de setor e por um setor que também tem sofrido aqui de alguma falta, estou a falar da habitação. A Câmara lançou
o concurso para a reabilitação de 31 habitações sociais. Este vai no seguimento dos outros processos que têm vindo a decorrer até aqui. Nós temos vindo a dividir a carteira de obras de habitação social em pequenos grupos por duas razões. Uma, para garantir uma execução mais atempada, particularmente porque nós temos um conjunto de obrigações no âmbito do PRR que temos que cumprir prazos, e por outro porque na maior parte destes casos, ou na quase totalidade dos casos, é preciso encontrar alojamento alternativo para quem mora nessas casas, e neste momento encontrar uma casa é uma enorme dificuldade. Claro. Por isso nós não podemos fazer todas as casas ao mesmo tempo, porque depois não temos onde abrigar as pessoas que lá vivem. Por isso as casas foram divididas em grupos em que basicamente as pessoas vão rodando, ou seja, os habitantes de um grupo de casas vão para o alojamento alternativo, quando as casas estão prontas voltam para a sua casa de origem e dão lugar a outros, e portanto isto é feito desta maneira, e esta é uma das razões pelas quais as casas não são colocadas em obras todas ao mesmo tempo. Para além das dificuldades que teríamos do ponto de vista da capacidade das empresas e da mão de obra, há também este outro problema que é o mais difícil de resolver deles todos, que é encontrar alojamento alternativo. Nós não podemos despejar mais casas do que as casas que nós temos em reserva para colocar as pessoas. Por isso, isto é feito em pacotes relativamente pequenos e é um processo que vai continuando e terá que continuar, e que terá que continuar mesmo para além do PRR, porque, na verdade, há necessidades de casas que não podem ser resolvidas apenas neste período tão curto. É um investimento que vai ter que continuar, com certeza, num horizonte mais alargado. Muito bem, Presidente. Investimento também foi feito, de menor porte, obviamente, no trilho da Lagoa do Cerro, do qual nós tivemos a oportunidade de visitar. Nós temos vindo, nós, as câmaras todas e o Governo Regional, a fazer um investimento grande em trilhos. Isto porque o tipo de pessoas que nos visita são pessoas que normalmente gostam dos trilhos, e os trilhos transformaram-se numa das principais atrações das nossas ilhas. E, por outro lado, porque nós próprios que vivemos nestas ilhas também gostamos dos trilhos, e basta ver no fim de semana quem passa pelos trilhos, e uma grande parte, para não dizer a maioria das pessoas, são locais, são pessoas da nossa própria população que querem conhecer esses lugares, ou querem fazer um bocadinho de exercício, ou ter um bocadinho mais de contacto com a natureza. E neste fim de semana fez-se dois eventos relacionados com a natureza, que teve a ver com o Dia da Freguesia dos Altares. Portanto, fez o trilho da Lagoa do Cerro, que é um lugar extremamente interessante e um lugar muito importante do ponto de vista da conservação da natureza. Portanto, é um espaço que tem uma flora muito interessante e uma fauna interessante, particularmente na primavera e no outono, com a passagem de aves migratórias. Mas é um espaço que tem um grande potencial para se transformar numa boa zona de conservação. Há muito trabalho a fazer, particularmente na eliminação de espécies invasoras. O local está muito, muito degradado, com a presença de plantas que, se nada for feito, rapidamente vão ocupar todo aquele espaço. Tem que ter mão humana aí. É preciso, porque também foi mão humana que as trouxe, e agora tem que ser mão humana a tirá-las. Portanto, nós temos que desfazer as coisas menos boas que fizemos, portanto é preciso resolver isso. E a outra zona de visitação foi o Pico Matias Simão, também nos Altares, que tem uma paisagem extraordinária sobre o norte da Ilha Terceira, e que agora tem um acesso melhorado, e que também é uma zona especialmente interessante do ponto de vista da conservação da natureza, aqui mais na área geológica, porque é um cone de salpicos, ou seja, aquilo foi um cone feito com lava muito viscosa, que deixou ali, parecem chocolates, enfim, que deixou ali umas pedras com uma configuração muito interessante, que estão lá à vista na subida, e portanto é uma boa zona para nós também, e voltando à conversa que estávamos a ter, percebermos um bocadinho como é que funciona o vulcanismo e como é que as coisas são. Faz parte da Geoparque, portanto também tem lá em cima uma placa explicativa, e é um bom lugar para se ir conhecer a geologia da Terceira, e também é uma zona especialmente interessante de conservação da flora costeira, e tem uma grande colónia de cagarros, o que também lhe aumenta o valor, para além do interesse histórico. Está lá e para quem quiser tirar uma fotografia, tem lá um bonito mirador. É dos melhores lugares para fotografia. Era uma propriedade privada, o município comprou o pico, o município comprou ali 2 grandes parcelas de terreno, que neste momento são domínio público, estão na posse do município, esclarecendo e resolvendo os problemas de propriedade que ali havia, porque mesmo o cruzeiro que lá estava, apesar de ter sido feito
enfim, por uma subscrição pública e pela Junta de Freguesia e Junta Geral na altura, estava em terreno particular, portanto havia ali uns problemas de propriedade, para além de uma estação da televisão, que era da televisão que lá estava e que agora serve para as comunicações de emergência e para emissores de rádio, que também estava em terreno privado, e portanto nós conseguimos resolver este problema histórico e unificar toda aquela propriedade numa propriedade municipal que agora fica aberta e à disposição do público. Presidente, no âmbito dessa deslocação aos altares, surge aqui um alerta que tem a ver com o abastecimento de água à lavoura. Ainda não está resolvido aquele problema nos tanques? É um problema que continua a afligir-nos. Um dos tanques voltou a ter uma perda grande de água, a parte exposta ao sol daquela membrana que lá está quebradiça, ou seja, o sol degradou-a e ela tem vindo a ter sucessivos problemas. Mas esta é uma questão que só pode ser resolvida através da construção, como aliás foi prometido por parte do Governo, de um novo furo que, em princípio, destina-se essencialmente ao abastecimento agrícola, mas que também tem interesse para o abastecimento humano. Já foi possível, no entretanto, fazer-se um acordo com o IROA, no sentido de nós partilharmos o investimento, o município pagar 50% do valor do furo, o Governo pagar a outra metade, e termos um furo que funcionará como reserva de emergência no caso de ter algum problema no transporte da água das Quatro Ribeiras e dos biscoitos até aos altares, portanto, de forma a termos uma fonte alternativa para o abastecimento humano e termos ali uma fonte segura para não termos mais dificuldades com o abastecimento de água à lavoura. Nós estamos a falar da zona da ilha que tem uma maior densidade de bovinos, nós estamos a falar em vários milhares de bovinos naquelas duas freguesias. São muitos litros por dia de água. É preciso um rio por dia. E isto tem esta dificuldade, que é termos todos os anos uma situação menos boa em relação às lagoas, que normalmente aguentam até meados de setembro, mas se não chover em setembro vamos ter problemas a seguir. E este ano estamos outra vez nesse caminho. Problemas que são resolvidos, à imagem de outros anos, com água de abastecimento humano, não é? Água de abastecimento humano, que tem como dificuldade depois que as pessoas que vivem nos altares e no Raminho, em casas mais altas, portanto nas zonas de maior altitude, vão ter falha de abastecimento ou pelo menos perda de pressão, o que é muito desagradável porque depois os esquentadores não arrancam, enfim, aqueles problemas que todos nós sabemos quando a pressão não é suficiente. Portanto, temos aqui um equilíbrio que é difícil entre os residentes e o consumo humano e o consumo das vacas. Esta é uma matéria que não é da responsabilidade da Câmara, ou melhor, é da responsabilidade da Câmara o abastecimento de água às pessoas, o abastecimento de água à lavoura, o investimento deveria ser feito pelo Governo. Estamos à espera de ver se conseguimos chegar a um entendimento sobre isto e ter um efetivo investimento, sendo que nesta altura já houve um acordo com o IROA no sentido de partilharmos o investimento num furo. Portanto, estão a ser feitos os procedimentos necessários para se chegar a esse objetivo, só que esse é um objetivo que demora muito tempo, um furo não se faz de um dia para o outro e, portanto, vamos ter mais um verão com alguma dificuldade. Esperemos que já o próximo verão já isso não aconteça. Presidente, em caso de haver falha de abastecimento, a água poderá surgir das freguesias vizinhas, portanto, nomeadamente Biscoitos e Quatro Ribeiras, ou será bombeada, por exemplo, como acho que já aconteceu aqui da zona de Angra? Nós não temos ligação àquela rede, na só verdade, para o lado da Serreta. Na verdade, o Concelho de Angra tem duas grandes redes. Tem uma rede que cobre aqui a costa sul, que começa na Serreta e vai até São Sebastião. Na realidade, até se prolonga até o Cabo da Praia, portanto, é uma zona toda interligada em que nós podemos facilmente enviar água de um lado para o outro. Nos verões mais secos, Serreta, 12 Ribeiras e Santa Bárbara são abastecidos a partir de São Sebastião. Ninguém dá por isso, porque é um sistema de bombagem, tem várias estações e injeta água no lugar certo e isto funciona perfeitamente. Os altares, o Raminho, os Biscoitos e as Quatro Ribeiras são outra região da ilha, partilhada entre os dois municípios, mais uma vez, que tem um abastecimento separado, ou seja, não há nenhuma ligação entre a rede da Serreta, que seria talvez o mais perto, e o Raminho. Portanto, aquele porque já aconteceu a água ser bombeada aqui do Posto Santo para a Serreta e para Santa Bárbara. Todos os anos é feito. Ou seja, quando as fontes que estão nas encostas da Serra de Santa Bárbara são muito superficiais e normalmente de meio do verão por diante não têm produção suficiente para as respectivas freguesias. Portanto, é normal nessas alturas enviar água que até nem vem de Posto Santo, costuma vir de um furo que está em Santana, em São Sebastião, depois faz um percurso sempre
em altitude e vai sendo bombados de reservatório em reservatório até à serreta. Depois da serreta para trás volta por gravidade. Portanto, as tais obras que ninguém dá por isso, mas são obras importantes, e são obras super caras e essenciais, mas que funcionam e, portanto, desde que esse sistema está a funcionar, nunca mais tivemos rupturas no abastecimento humano. No caso dos altares e do Raminho, pois a água vem dos biscoitos e, portanto, estamos limitados à capacidade também do sistema de bombagem que está no furo que lá está instalado e na água que venha das 4 ribeiras. Portanto, há aqui limitações que têm a ver com a própria infraestrutura e é no sentido de melhorar isto e de garantir a segurança que é preciso fazer o tal furo extra, que não é preciso para o abastecimento humano durante 99% do tempo. Apenas para a lavoura. Mas para a lavoura é preciso. É essencial. Presidente, Angra do Heroísmo está a comemorar os 50 anos de independência de Cabo Verde e esta quinta e sexta-feira também decorreram não só o arranque dessas comemorações no Espaço de Conselho, mas também há aqui um ciclo de conferências. Bom, nós começámos as celebrações com uma sessão solene que aconteceu no dia 5 de julho, que foi exatamente o dia em que Cabo Verde comemorou os seus 50 anos de independência. E nós estamos a fazê-lo num ciclo que não fica apenas por Cabo Verde. Cabo Verde tem uma história paralela, muito semelhante à nossa aqui nos Açores, e teve um caminho diferente de Cabo Verde e São Tomé. São Tomé também comemorou agora, na semana passada, os seus 50 anos de independência. E nós vamos a caminho de comemorar os 50 anos de autonomia já no próximo ano, de instalação aliás, estamos a comemorar agora a criação da Junta Regional, que passou, uma comemoração que infelizmente passou um bocadinho esquecida, mas aconteceu, e era importante que se tivesse falado nisso, e claro que nos aproximamos da comemoração da instalação dos primeiros órgãos do governo próprio em setembro de 1976, ou seja, no próximo ano completam-se os 50 anos. E é importante nós olharmos para esta questão da autonomia e para a questão das independências dos arquipélagos vizinhos como algo que não são eventos separados, são, em ambas as situações, são o resultado de 25 de Abril, são o resultado da descolonização, são o resultado, enfim, do fim do Império Colonial Português, no qual nos Açores também com formas embora algo diferenciadas também se integraram. Nós fomos parte do Império Colonial Português e tratados exatamente como um território ultramarino até o século XIX e, portanto, é há muito pouco tempo que nós ganhamos o estatuto de ilhas adjacentes. Portanto, isto temos tido aqui alguma gradação e é importante perceber esta história no seu contexto global e não ficarmos apenas a olhar para o nosso próprio umbigo. Portanto, nesta altura, é importante falarmos na experiência dos 50 anos de independência de Cabo Verde e é importante fazê-lo com um olhar sobre o que aconteceu lá, o que aconteceu aqui e começarmos a preparar também para o ano que vem os 50 anos do que aconteceu aqui, não esquecendo os 50 anos que estão a decorrer nesta altura da instalação da Junta Regional, que acabou por ser o precursor da atual estrutura autonómica e que marcou também o fim de quase século e meio da divisão distrital. Na verdade, desde 1836, enfim, com algumas diferenças, que os Açores estavam divididos em 3 distritos, e só em 1975 aqui se acabou, ou seja, há 50 anos atrás. Portanto, é importante perceber esta dinâmica histórica e vermos o que é que efetivamente aconteceu neste meio século e, claro, que percebermos os caminhos que seguimos e, particularmente, percebermos quais são os caminhos que queremos seguir no futuro. Muito bem. Dizer que falaram do percurso histórico no ciclo de conferências, também no âmbito da cultura e o âmbito político, obviamente, que também é importante. Presidente, estamos a poucos dias da inauguração das obras de reabilitação da Igreja de São João Batista. A verdade é uma obra que está a chegar ao fim, uma obra financiada pelo PRR e que vem dar outra qualidade ao nosso património. Sermos património mundial não é apenas andarmos a chatear as pessoas por causa da janela ser de madeira ou ser de outra coisa qualquer, é termos uma responsabilidade. E isso é que interessa, essa questão das janelas e de outras coisas é uma coisa que interessa muito pouco e que tem apenas a ver com a rigidez mental de alguns. Na verdade, o que lhe interessa mesmo é mantermos um património vivo e um património que passe também para o futuro com outra qualidade que não tinha no passado. Nestes últimos anos foi possível resolver 3 das grandes estruturas que estavam abandonadas.
a Igreja dos Concessionistas, ali na Guarita, a Igreja do Livramento, ou a Igreja de Santo António dos Capuz, que é o seu nome oficial, ali em São Bento, e agora a Igreja do Castelo, o que vem dar ao património de Angra outra qualidade, e também estamos agora a trabalhar num trabalho que não é propriamente uma responsabilidade da Câmara, mas que a Câmara tem vindo a assumir, que é a limpeza das muralhas. Na verdade, em todos estes últimos anos, mais pelo fim do verão, quando as coisas estão mais secas, tem-se feito a remoção da vegetação. Houve uma grande limpeza aqui há 3, 4 anos e agora tem mais a miúdo, digamos assim. E neste momento está-se a preparar as coisas para quando o tempo começar a ficar mais seco e a vegetação começar a secar, lá mais para agosto, setembro. Até porque ainda não houve tempo para secar. Este ano foi um ano muito abundante de chuvas e vamos ter que fazer mais uma vez a limpeza das muralhas. E eu digo isto com alguma pena, porque na verdade não é o município que cabe fazer isto. A entidade que devia estar a gerir o património era o Governo, porque o Governo é que é responsável por estas coisas, mas a verdade é que se a Câmara não fizer, depois ninguém faz, e nós temos mesmo que fazer, porque o património é de nós todos, e Angra orgulha-se muito da sua fortaleza e de todas estas estruturas. O grande objetivo aqui é dar outra qualidade àquela que é a maior construção existente nos Açores, é a maior fortaleza que existe aqui na Bacia do Atlântico Norte. Estamos a falar de uma coisa que tem relevância internacional e que, obviamente... E que atrai também... Que atrai pessoas de fora. E que é para nós uma fonte de orgulho. Nós não devemos só pensar no que vem de fora, devemos pensar em nós próprios. E é para nós uma fonte de orgulho e uma fonte de conhecimento. E por isso nós temos que continuar a investir ali. Neste caso foi um investimento que felizmente acabou por ser integralmente pago pelo PRR, a parte da reconstrução da igreja, e também está a decorrer lá uma outra obra, que é menos visível, que é a recuperação de um daqueles edifícios militares que lá está, para ser instalado um centro interpretativo, uma obra que está também neste momento já muito avançada e que nós esperamos que fique pronta na próxima primavera. Muitos dos temas que o Presidente vai falando esbarram aí naquela questão das competências das autarquias, que poderá ser tema para um outro programa. Exatamente, e essa é uma das questões. Eu acabo o meu mandato autárquico sem ver este assunto resolvido, porque não há vontade nenhuma por parte dos partidos políticos que estão na Assembleia Legislativa Regional de resolver este assunto. Nós precisamos de rever as competências das autarquias e precisamos também nos Açores de fazer uma reforma da administração autárquica, como está a acontecer no continente. É importante que isto se faça. E é importante acabar com esta ideia de que a autonomia se faz à custa das autarquias. A autonomia tem que ser feita à custa do Estado, ou seja, o que interessa do ponto de vista do sistema autonómico é a transferência para a região autónoma de competências do Estado e não a transferência para a região autónoma de competências das autarquias, porque obviamente as autarquias estão cá e são geridas por gente cá e são parte da nossa própria comunidade. Portanto, uma autonomia que se faça à custa das autarquias é uma falsa autonomia, porque não corresponde a coisa nenhuma, corresponde apenas a reduzir a eficiência do sistema e a proximidade do sistema em relação às pessoas e a criar tensões entre ilhas que não eram precisas. Porque se cada ilha gerisse, as suas autarquias gerissem as suas estradas, a sua água, nós não precisamos do IROA para nada, que é uma daquelas entidades que já devia ter acabado há muito, e se cada ilha gerisse a sua própria vida, nós não estávamos sempre a apontar o dedo à ilha vizinha e sempre a dizer que afinal o investimento é maior aqui e ali. A autonomia não é isto. A autonomia é os açorianos serem capazes de administrar os Açores. Isso é que é a autonomia. A autonomia faz-se a um nível bastante superior a estas coisas que eu estou a falar. Portanto, devolver às autarquias dos Açores competências nas mesmas matérias que as competências foram devolvidas no continente só tem um efeito. Reforça a autonomia e, em particular, reforça a coesão regional. Esta é uma mensagem que, infelizmente, os senhores deputados ainda não ouviram. Mas irão ouvir os que ouvirem o nosso programa. Acho que há muito poucos deputados a ouvir o nosso programa. De qualquer forma, Presidente, aproveitando aqui esta inauguração da reabilitação da Igreja de São João Batista, tenho que recordar algo que também acontece antes, mas que também a história também passou por aqui, obviamente. Falo obviamente, da Batalha da Salga, que acontece, será relembrada, não é? 25 de julho. No dia do seu aniversário, que é exatamente o dia em que nós estamos a juntar estes eventos todos, no sentido de também darmos realce ao dia do regimento. O regimento, e também mais uma vez é importante falar nisto, o Regimento de Guarnição número 1 é o nome que agora tem, o antigo 17, enfim, isto já teve vários números por aí adiante e vários nomes, mas esta unidade militar que está aquartelada ali no castelo
é uma das unidades mais antigas do dispositivo militar português, que tem um quartel fixo, ou seja, desde 1642 que naquele lugar tem uma unidade militar e é uma parte essencial da cidade. É importante também a colaboração com o Exército nesta matéria e é importante que o município seja também parte deste processo e se associe, tanto quanto possível, à sua unidade militar, porque ela é uma parte essencial da cidade. No dia em que nós perdermos o regimento, se algum dia isso acontecer, será uma verdadeira tragédia para a cidade, porque nós perdemos uma parte da nossa alma, porque a cidade de Angra sempre foi uma cidade que teve a sua componente militar, e a presença dos militares em Angra deu vários presidentes de Câmara, deu muita gente que teve uma participação cívica extremamente importante e sempre deu uma vitalidade e uma mundividência à cidade que permitiu que ela nunca se fechasse sobre si própria. Reparem só o que aconteceu, por exemplo, durante a Guerra Colonial, em que todos os jovens destas ilhas aqui à volta, de 7 ilhas, passaram todos por aqui. Todos eles ficaram a conhecer Angra, todos eles ficaram amigos da nossa cidade. Portanto, a guarnição do castelo do castelo é uma parte importante da vida angrense e é preciso também ter aqui uma proximidade. Por isso é que se resolveu fazer a reabertura da igreja exatamente no dia do regimento, que é também o dia que celebra a Batalha da Salga, e depois temos um conjunto de eventos que passa, por exemplo, uma exposição que vai acontecer, exposição de material militar que vai acontecer na Praça Velha, o lançamento de um livro que é financiado também pelo município, e termos um conjunto de eventos que fortaleçam esta ligação entre os militares, neste caso entre o Exército e o povo de Angra. Exato, e também já agora o Presidente resumiu literalmente com a sua intervenção 3 dos pontos que eu tinha aqui. Portanto, a questão do para adiantar serviço. A questão do regimento, do lançamento do livro, e só de recordar que há também aqui o lançamento da segunda edição do livro Os Açores e o Domínio Filipino, que também está obviamente dentro desta lógica. Exatamente. E também há uma corrida que se inicia na Salga e termina aqui no regimento, que também passará pelas diversas freguesias, será também um momento das pessoas poderem participar, e há também uma colaboração importante nestes eventos da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião, já que a Vila de São Sebastião foi o palco destes eventos. Obviamente. E foi no então Conselho de São Sebastião. Preciso não esquecer que São Sebastião durante vários séculos foi sede de um conselho, teve a sua Câmara Municipal e teve a sua própria governança. Foi nesse conselho que aconteceram a maior parte destes eventos. Muito bem, Presidente, e é com este pedacinho de história que terminamos o nosso programa de hoje. Desde já agradecer uma vez mais a sua disponibilidade em estar connosco. Eu que agradeço. Bom sábado e bom fim de semana para si. Para quem nos ouve também, a continuação de um ótimo sábado e de um ótimo fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.